Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o Maicão e hoje vamos falar de polêmica. Terrenos. O que todo brasileiro já ouviu falar, já teve o tio do terreno, já teve o amigo que comprou terreno, já comprou terreno, vendeu terreno. O que todo mundo quer saber. Antes de comprar um terreno, eu vou te passar tudo o que você precisa saber. Fechou? Então, sem enrolação, já deixa aquele likezinho, se inscreve aí no canal e vamos pro conteúdo. Então, vamos lá. Então, aqui, antes de comprar um terreno, né? Um guia completo aí para você evitar de ter prejuízo e conseguir fazer um bom negócio, tá? Comprar um terreno pode ser uma grande oportunidade ou também pode ser uma grande cilada. Que nem eu coloquei aqui, foge bino, que pode ser uma cilada, né? Pode ser um bom negócio, mas também pode não ser. Vamos ver o que define se você vai conseguir realizar um bom negócio ou não. Então, comprar um terreno parece simples, mas um erro pode gerar muitas consequências ali. O que de cara a gente tem que prestar atenção? Se a gente comprar um terreno errado, pode ser que a gente não consiga construir o que a gente quer nesse terreno. A gente pode ter muito gasto inesperado durante uma obra, durante alguma coisa que a gente vai fazer nesse terreno, tá? A gente pode ter problema jurídico, pode ter que envolver advogado para resolver, né? A gente pode perder valorização, a gente pode ter o patrimônio travado por um tempo, né? Dificuldade para vender no futuro. Então, isso são todos problemas que a gente pode ter, né? Se comprar um terreno errado, né? Então, a análise de uma boa compra, de um bom investimento em terreno, ela é muito criteriosa, tá? Toda a parte documental, tudo que envolve a estrutura desse terreno precisa ser analisada antes de você efetivar essa compra, tá? Vamos passar então tudo o que a gente precisa saber sobre um terreno. Então, antes de tudo, a gente precisa definir o objetivo que a gente quer com esse terreno. Ah, eu vou comprar só um terreno para investimento, para deixar lá 10, 20 anos valorizando, né? Não, quero construir, vou construir uma casa para vender, vou construir uma casa para morar nesse terreno. Tudo isso vai influenciar, né? Então, primeiro vamos definir qual que é o nosso objetivo para comprar, adquirir esse terreno, né? Se ele vai ter um uso residencial ou comercial, né? Se é para construir para morar, que nem eu falei, se é para construir para alugar, tudo vai impactar. Se é possível você fazer apenas para investimento, né, para uma valorização futura. Se você quer construir, quer fazer umas kitnets, uns lofts nesse terreno, né? Então, objetivo, muito importante. Você vai comprar para residência, você vai para comprar para comercial. Primeiro ponto é a gente definir qual o intuito, o objetivo dessa aquisição, né? Ou você pode fazer isso apenas para uma reserva patrimonial, essa aquisição, né? Porque o terreno, ele é um grande pilar dos brasileiros para a construção de patrimônio, né? Que vem do avô, que vem do pai e vai repassando, né? Tem muito patrimônio que ele vem atrelado a terrenos, né? E você é bom que saiba tudo o que impacta esse terreno, né? Então, primeiro a gente definiu o objetivo, tá ok? Bem definido o objetivo, então, segundo ponto. A gente vai para localização desse terreno. Por que a gente fala localização, localização, localização? Porque ele é um fator muito decisivo. A localização
que você vai definir para o seu terreno é o que vai dar o potencial grande de valorização ou não. É um dos principais pilares de investimentos em terreno, é localização. Essa aqui é até uma brincadeira que tem do mercado, que é localização, localização, localização. De tão importante que esse fator é, tá? Então, terrenos ruins em locais bons costumam valorizar. Então, às vezes você não tem um terreno tão bom, mas a localização é tão boa que você consegue ter um bom retorno investindo nesse terreno, tá? Agora, terrenos excelentes em locais ruins raramente compensam, raramente você tem um retorno positivo disso, tá? Então, avalia com cuidado a região antes de decidir, tá? O que impacta muito, né? Se a gente tem uma região com infraestrutura urbana, se a gente tem acesso ao centro, se tem escola perto, se tem hospital, né, supermercado, por quê? As pessoas hoje querem mais e mais praticidade, comodidade, né? Fácil acesso, não precisar se deslocar muito tempo em trânsito. Então, os mais jovens, principalmente, querem muita praticidade, né? Às vezes não tem carro, prefere ter um meio de locomoção coletivo, patinete, bicicleta, né? O terreno que você vai adquirir. Será que tem uma ciclovia? Será que está pensando nos jovens, nessa mudança temporal que a gente está passando, né? Então, tudo isso aí é critério de localização, tá? Um ponto importante, crescimento e segurança. Se é um terreno que tem uma boa segurança, que não é numa zona que tem problemas de segurança, né? A expansão da região, se tem novos empreendimentos saindo naquela região, se é uma região que está em expansão realmente, né? Dá uma olhadinha nos índices de segurança. Tem cidade que ela é tão grande que tem as regiões mais seguras e menos seguras, né? Então também é um critério para a gente levar em consideração. A valorização histórica é conseguir acompanhar. Hoje existem vários sites que a gente consegue acompanhar mais ou menos o valor do metro quadrado, de quanto que está evoluindo cada região, tá? Então, segundo ponto aqui, localização, tá? Terceiro ponto muito importante que a gente precisa estar analisando é o zoneamento, né? O que é o zoneamento? Que a gente precisa consultar isso antes de comprar um terreno. Cada cidade existem os índices de que aquele terreno, naquele local, pode ser edificado, por exemplo. Então, numa região mais central, geralmente eles possibilitam que você construa mais, que você tenha mais potencial construtivo do seu terreno, né? Por exemplo, aqui na minha cidade nós temos o Geoportal. Com o Geoportal a gente consegue ter todas as características do lote. Quanto que ele tem de frente, quanto que a gente pode construir em cima dele, quanto que a gente pode impermeabilizar da área do terreno. Por exemplo, você tem 100 metros, desses 100 metros você não pode colocar concreto em tudo. Você pode colocar concreto em 70% desses 100 metros, que seriam 70 metros. Então, todas essas informações técnicas que já adiantam para a engenharia, para a arquitetura conseguirem fazer os trabalhos deles, a gente já consegue por meio de um geoportal, que a maioria das cidades grandes já está desenvolvendo e já está tendo, tá? De você conseguir, antes mesmo de comprar um terreno, você já ter essas informações que são muito importantes, tá? Totalmente gratuito esse sistema, tá? E muito relevante para você pesquisar antes de comprar esse terreno, tá? Aqui, então, com as características de zoneamento, que pode ser num site que nem eu expliquei no GEO, ou pode ser até você ter que ir lá na prefeitura para consultar. Mas, de modo geral, o Brasil está bem informatizado, assim, com essa questão de zoneamento, de planejamento das cidades. Até porque o governo quer saber todos os metrinhos que tem construído, o que tem ali para o IPTU vir certinho, né? Então, o
que a gente pode falar mais do zoneamento aqui? Então, a gente vê a quantidade de pavimentos que a gente pode construir, a taxa de ocupação, que nem eu falei, do lote, né? Os recuos que a gente precisa dar. Eu preciso estar a 1,5 m, 2 metros do vizinho para edificar até uma altura. Depois eu tenho que recuar mais, né? É até engraçado que tem alguns memes hoje em dia que a pessoa faz um edifício do lado de uma casa, essa casa se incomoda e ela sobe aquela parede gigantesca assim do lado para evitar o contato que os vizinhos vejam o terreno, né? Então isso também, tudo isso a gente consegue pelo zoneamento, tá? Quantas vezes a gente consegue construir desse terreno? Por exemplo, um terreno de 200 metros. Se ele tiver um coeficiente 1, você consegue construir 200 metros quadrados nesse terreno. Se ele tiver o coeficiente 2, dobra. Então, de 200 vai para 400 metros que você pode construir nesse terreno, tá? Um critério muito importante. Tem cidades que é 10 vezes, 20 vezes. Balneário Camboriú, se eu não me engano, é um limite bem grande que a pessoa consegue comprar e de 1.000 metros ela consegue construir 10 vezes, 20 vezes essa metragem de terreno, tá? É bem grande lá, na área de Balneário, Itapema, ali, Santa Catarina, tá? Outro ponto, o zoneamento já nos diz se a gente está localizado num zoneamento comercial ou residencial, tá? Geralmente o zoneamento comercial ele tem mais potencial de construção. Então você pode edificar mais sobre esse terreno, tá? Próximo ponto, super importante. A gente ter todos os dados da matrícula. Matrícula atualizada, matrícula completa, tá? Com essa matrícula, a gente pode estar verificando quem é realmente o proprietário desse terreno, tá? A área do terreno, quem que são os vizinhos, tá? Se tem hipoteca atrelada nessa matrícula, se tem penhora, se tem algum usufruto, ações judiciais. Então, matrícula atualizada é um item fundamental antes de você fechar o contrato da compra de um terreno. É você ter essas informações que vão te amparar para qualquer negócio que você vai fazer, tá? Então, é muito importante na compra, tá? Solicite sempre a matrícula atualizada no cartório de registro de imóveis antes de assinar o contrato. Então, muita gente, por não olhar a matrícula, na hora de efetivar o contrato, pode ter problemas e pode ter problema grave depois de se já tiver fechado o contrato. Isso aqui é um ponto que vai te blindar, te proteger de ter problemas depois. Então, matrícula atualizada sempre, hein? Situações jurídicas do terreno e do proprietário. Então, a gente puxa todas essas informações para proteção também. Não é só do terreno, tá? Do proprietário também é importante. Por quê? Às vezes você está comprando um terreno de um estelionato, um terreno de uma pessoa que já tem problemas na justiça, que pode estar te enganando. Então é importante que você tenha os dados do terreno e os dados do proprietário real desse terreno, tá? Com isso a gente consegue estar evitando ali, a gente tira todas as certidões negativas, os débitos municipais. Se esse terreno aí não está devendo 10 anos de IPTU, por exemplo, né? Você tem que ter essa negativa. As ações judiciais, se tiver uma ação, por exemplo, de previdência ali nesse terreno, dificilmente vai ser resolvido isso, tá? Então, sempre estar buscando essas certidões, tá? De débitos e tudo mais. Se tem algum inventário em aberto, se esse terreno é de um filho de alguém que faleceu e está em inventário e tem mais outras 10 pessoas envolvidas, né? Como é que vai resolver isso? Então você precisa dessa informação, tá? Se tem algum processo em execução, né? Regularidade do vendedor, se está tudo certo, se esse terreno é realmente da pessoa que está anunciando. Muitos e muitos casos de golpe, de pessoa que
tá anunciando um terreno que nem é dela, tá? Então, ficar de olho nisso vai te evitar problemas, tá? Terreno barato, alerta. Terreno barato pode esconder problemas jurídicos, tá? E é muito, muito caso que tem por aí. Ponto importante também, super importante, topografia. Maicão, o que é topografia? É basicamente a inclinação do terreno, do solo, tá? Se ele está inclinado ou declinado, se ele está em aclive ou em declive, tá? Topografia é um ponto fundamental. Às vezes um terreninho está anunciado por um valor, ó, tá metade do valor do que tá os outros terrenos ali em volta. Aí você vai ver é porque existe uma ladeira nesse terreno. É um terreno totalmente caído, com muita inclinação, um percentual grande de inclinação. E hoje em dia, olha só, presta atenção comigo. Hoje em dia as pessoas não querem subir escada. A população brasileira está ficando mais velha. E população mais velha e escada não combina. Então fique atento ao adquirir um terreno. Qual a inclinação desse terreno? Se você precisar mexer com aterro, o custo da sua obra pode ficar 20%, 30% mais caro. Então preste atenção na topografia. Se a pessoa não está querendo te vender um terreno que tem uma inclinação ou um declive ali muito alto, tá? Que você vai ter que mexer com aterro ou ou você cortar a terra, tá? Ou você ter que aterrar, as duas coisas são BO, tá? Terreno, quanto mais plano, mais possibilidades aí te dá de trabalho, tá? Então, um terreno mais plano, né? A gente tem menos custo de fundação e terraplanagem, o aproveitamento é maior da área, tem mais facilidade de projeto e execução da obra, como eu falei, tá? Já o terreno com muito aclive ou declive exige muros de contenção, fundações especiais e terraplanagem mais elevada, tá? Então aqui pode até chegar a 30% mais de custo na sua obra futura desse terreno por conta da topografia, de você não ter prestado atenção nesse quesito. Então, ponto importante. Agora vamos falar um pouquinho de dimensões e formato do terreno, né? Vamos comprar um terreninho mais quadrado, mais retangular. Ah, mas eu achei um terreno aqui que está com um ótimo preço. Você vai ver, ele é um L, ele é um X. Como é que você vai dar um uso nisso aí depois? Fala para mim. Então preste muita atenção nas dimensões e formatos do terreno, tá? Hoje, os loteamentos mais novos, a maioria são terrenos retangularzinho, com uma frente bem certinho, um fundo proporcional, tá? Mas antigamente se fazia uma divisão muito estranha, digamos assim. Então tinha terreno em L, tinha terreno bem estreitinho, depois ele abria. Presta atenção nisso, na dimensão que é o terreno que você está vendo, tá? Confere as medidas de frente, de fundo, tá? Quanto que ele tem de profundidade, se ele é um terreno de meio de quadra ou se ele é um terreno de esquina. Terrenos de esquina tende a valorizar aí 20, 30, até 50% a mais que um terreno de meio de quadra, tá? Se ele tem um formato retangular ou se tem um formato mais estranho, como eu falei, prestar atenção nisso, tá? Então, os terrenos retangulares normalmente aproveitam melhor a área construída. Ponto importante também. Agora, infraestrutura disponível. O terreno que você está verificando para comprar, ele tem energia elétrica? Ele tem acesso à água potável, a esgoto,
Há saneamento básico? Tem. Ponto positivo, vai valorizar. Vai valorizar o seu terreno. Ter acesso à energia, ter acesso à água, ter acesso a toda essa infraestrutura. Tem asfalto? Não tem asfalto. Vai sair o asfalto? Pô, é um ponto, tá? Já está programado a execução do asfalto daqui a um ano. Então, pô, então é um ponto de valorização futuro. Todos esses quesitos você precisa estar atento antes de comprar um terreno, tá? Vai ter internet, tem uma internet boa. Hoje em dia é difícil quem não tem uma internet em casa para trabalhar, né? Então, tudo isso são critérios que vão valorizar o seu terreno, tá? Próximo ponto, restrições ambientais. Isso aqui é tenebroso, digamos assim. É coisa para prestar atenção, presta atenção aqui. Restrição ambiental, isso aqui não dá para brincar. No Brasil, se você derrubar uma árvore errada, você vai ficar preso por muito mais tempo que um bandido perigoso, porque você derrubou uma árvore ali. Então, restrição ambiental, vamos ficar de olho, tá, pessoal? Na hora de adquirir o seu terreno, verificar se ele não está numa área de preservação permanente. Lembra lá no Geoportal? Dependendo da sua região, do zoneamento que você vê, você já vai conseguir levantar esses dados também. Você tem uma areazinha vermelha ali em cima do terreno, uma areazinha amarela, já é um indicativo que tem uma área de preservação ali, tá? Terreno que tem uma nascentezinha, que tem um riozinho perto, fica de olho, fica de olho. Áreas de preservação permanente, nascentes e cursos de água, faixas não edificáveis, às vezes está perto de uma BR, também tem uma faixinha que não pode construir ali de jeito nenhum, tá? Reservas legais, áreas de proteção ambiental, tá? Zoneamento ecológico e econômico. Às vezes o município muda de um município para outro a forma que eles escrevem isso aqui, tá? Mas tem que ficar de olho, porque pode ter um terreno lá de 1.000 metros e esse terreno de 1.000 metros você poder aproveitar só 100 por conta da restrição ambiental. Então, o teu terreno perde totalmente o potencial, perde totalmente a valorização e deprecia se existe uma área ambiental em cima dele, que limita quanto você pode usar desse terreno. Então, fica de olho nesse quesito ambiental. Tá falando com um corretor, com um vendedor de terreno? Ah, apareceu um terreno muito barato aqui. Olha se não tem problema de restrição ambiental, tá? Próximo ponto, né? Fatores de valorização do terreno. Ah, Maico, mas o que mais importa? O que vai mais me ajudar para o meu terreno valorizar ou não? Não sei direito se eu compro aqui, ali, tem um corretor que me falou tal coisa, o outro me falou não sei o quê, né? Um dos principais pontos que eu considero para valorização de terreno é a gente dar uma olhadinha no dado do governo do IBGE quanto ao crescimento da cidade que você está. Se a sua cidade está em crescimento ano após ano de pessoas morando na cidade. No Brasil, nós temos várias e várias cidades que estagnaram, que não estão crescendo em população. E isso é um fator fundamental para a gente ter uma valorização dos terrenos e dos imóveis em uma cidade. É saber se num ano ela tem 100 mil, no outro ano ela tem 110 mil pessoas de população, no outro ano tem 150, daqui 5 anos tem 200. E isso impacta muito em quantos imóveis dessa cidade vão valorizar ou não, tá? Então, dá uma olhadinha no IBGE do local que você está prevendo fazer essa aquisição de terreno, tá? Verifica se a cidade está crescendo, se não está. Depois, pontos secundários, tá? Se tem novos bairros saindo, universidade saindo em uma região impacta muito, tá? Shopping center impacta muito, muito. Se tiver a construção de um shopping center,
toda a área que está em volta, os bairros que estão em volta, valorizam, tá? Condomínios de luxo, condomínio fechado, também valorizam a região, tá? Às vezes sai uma indústria muito grande, traz o potencial de muitas pessoas estarem trabalhando naquela região e precisando de imóveis para morar nessa região, tá? Novas avenidas, tudo isso favorece para você ter uma valorização do seu terreno, tá? Se a gente tem uma infraestrutura, indústria, né? Se tem investimento público planejado para aquela região, é algo que traz um retorno financeiro posterior à execução dessas obras, né? E como que a gente pode ter uma segurança maior do nosso investimento em terreno, né? O que a gente precisa verificar? Ponto fundamental, liquidez e demanda. Mas o que é isso? O que é liquidez? É você comprar um terreno e depois conseguir vender esse terreno com uma margem de lucro em cima, uma valorização, né? Quanto de oferta existe no local que você está pensando em comprar um terreno? Por exemplo, é um loteamento novo que ainda tem muitos e muitos terrenos à venda? A loteadora vendeu pouco ainda? Então ela ainda tem muitas unidades para vender? Isso quer dizer o quê? Que você, precisando vender esse terreno, você vai concorrer com a própria loteadora. E isso não tem muita lógica. Então, ali provavelmente você não tem uma segurança de ganho de capital em cima desse investimento. Você tem um risco maior de comprar um terreno aonde a loteadora ainda está vendendo. Porque você vai concorrer com ela mesmo, tá? Outro exemplo, você está comprando um terreno onde já está bem adensado de pessoas, tem poucos terrenos no local. Se tem poucos terrenos, o potencial de valorização é muito grande. Porque tudo já foi edificado em volta. Então você tem espaço para que o seu valorize muito mais. Que nem eu falei da concorrência. Loteamento novo, tá todo mundo comprando e vendendo. Um loteamento um pouco mais antigo, que tenha menos unidades, ele já tem mais gente morando ali que pode ser cliente desse projeto feito nesse terreno depois, tá? Então, muita atenção a isso. Dá uma olhadinha se no lugar que você está comprando, se tem muitos loteamentos novos saindo. Você comprou num loteamento aqui, mas do lado está saindo outro, aqui está saindo outro. Você vê que todos esses vão concorrer com você depois para você vender esse terreno? Então, às vezes, comprar é fácil. Mas vender depois já é muito mais difícil, tá? Então, isso é um ponto importantíssimo, segurança para o seu investimento. É você ter liquidez, é você conseguir depois transformar esse terreno em dinheiro de volta. Porque você foi lá e colocou dinheiro, né? E agora para transformar ele em dinheiro de volta? Esse é um ponto importante que precisa ser analisado, tá? A facilidade de você conseguir vender isso depois, tá? E a região vai te ajudar muito nesse ponto. Compra parcelada de terreno. Um alerta aqui que eu já coloco para você. Cuidado com os índices de reajuste dessas parcelas. Cuidado. Mas por que, Maicão? Por que eu tenho que tomar cuidado? Muitos atrelam essas parcelas a INCC mais um percentual.
IPCA mais não sei quanto, mais tantos por cento, mais... Isso aí vira uma bola de neve que sobe muito mais as parcelas que você está pagando do terreno do que o salário mínimo. Então, por exemplo, você comprou um terreno pagando R$ 1.000 a parcela. Pô, passou 3, 4, 5 anos, já está R$ 2.000 a parcela. Depois está R$ 3.000 a parcela. E o salário não subiu nada proporcional a isso. Então, pô, uma compra parcelada de terreno tem que ser muito estudada. Tem que encaixar bem na sua renda. Senão vai virar uma dor de cabeça para você. Nem eu coloquei aqui, ó. Vai virar um problema de você tá comprometendo muito mais a sua renda do que lá no começo, quando você comprou o terreno, tá? Atenção nisso aqui. Isso aqui não é brincadeira. Agora, loteadoras e corretores. Vai minha crítica aí. Tenho muitos e muitos amigos corretores, parceiros corretores, só que o mercado de corretores imobiliários, ele expandiu demais. E veio muita pessoa ruim também, tá? O que acontece? As loteadoras ali, os corretores, eles podem facilitar demais na hora da venda. Pô, mas isso não é bom facilitar e tal? Nem sempre. Por quê? Porque você pode estar comprando um produto que não encaixa na sua renda. E você vai perder esse terreno depois. Por exemplo, é zero de entrada, a gente parcela tudo, tal, tal. Aí o que eu falei da parcela, hoje ela está encaixando no teu orçamento. Daqui a 3, 5 anos, já corrompeu todo o seu orçamento. Dobrou essa parcela. Então tem que ficar muito de olho nos índices de correção. Tem loteamento que parcela para 10 anos, 15 anos você pagando. Pô, mas em poucos anos a parcela dobra. Não tem como isso ser incluído na sua renda, tá? Eu tô falando o que pode vir a acontecer para você tomar atenção, tá? Antes de fazer negócio. Outro ponto. Corretor loteadora que não faz análise de crédito, de potencial de pagamento do cliente. O cliente ganha X, ele vai pagar uma parcela de metade do salário. Não fecha as contas. Não dá certo. Existem muitas outras despesas que precisam estar previstas. Por que financiamento de carro, financiamento de casa é 30% só da renda, do salário da pessoa que eles comprometem? E aqui, às vezes, eles não fazem essa análise. Só sai vendendo. Só sai vendendo e vendendo, e só quer vender, e só quer comissão, e só quer lançar mais loteamento, tá? Então, muitas loteadoras vendem mesmo sabendo que a pessoa não vai conseguir pagar. Então, ela sabe que a pessoa não vai pagar, ela vai pegar uma boa parte de dinheiro dessa pessoa, vai pegar a multa e depois ela vai fazer o quê? Você não está conseguindo pagar a parcelinha? Então, o seu contrato está desfeito, a multa é tal, você perdeu o terreno. Aí ela vai lá e vai vender esse terreno de novo para outra pessoa. E depois vai vender de novo para outra pessoa. Já vi casos de o mesmo terreno passar na mão de 5 pessoas até ele conseguir ser quitado. Pô, e 4 pessoas perderam um baita investimento que fizeram em cima. Então, muita atenção a isso. A você fazer um planejamento que as parcelas enquadrem na sua renda familiar atual e futura. Que essas parcelas não cresçam demais e desenquadre do seu potencial
de pagamento, tá? Então, os 5 erros mais comuns aí que a gente passou, que a gente abordou para terreno, tá? Comprar apenas pelo preço, sem ver tudo que a gente olhou ali atrás, tá? Não consultar zoneamento, saber o que dá para fazer nesse terreno, o que dá para construir, né? Não ter um bom objetivo planejado para esse terreno. Ignorar a topografia, tá? Não analisar os documentos, não analisar se tem área ambiental, né? Só cair na conversa de vendedor, só escutar o vendedor e não ir atrás das outras coisas que a gente discutiu. Esses são os erros principais na compra de um terreno, tá? Pessoal, de forma rápida, uma abordagem para você ter um entendimento antes de comprar um terreno, esse é o caminho, tá? Você, pô, não entendeu um negocinho que eu falei ali, quer compreender melhor? Deixa sua dúvida aqui nos comentários, tá? É só deixar aqui que eu vou responder, vou te ajudar. Comenta ali, tá? Deixa ali nos comentários, tá? Quer saber sobre outro tipo de investimento? Ah, mas como é que faz para construir loft? Como é que faz para investir em bolsa? Como é que faz para investir fora do país? Como é que faz para começar? Como é que faz para organizar as finanças, para pensar numa aposentadoria, uma aposentadoria para mim, uma aposentadoria para os meus filhos, sobre qualquer tipo de investimento, até mesmo sobre um terreno, se é um terreno bom ou não para compra, vem falar comigo, tá? Eu faço todo um suporte para aquisição de ativos, seja terreno, casa, o que você precisar, com a minha prestação de gestão patrimonial, tá? Uma consultoria personalizada que eu te ajudo de forma individual, não tem robozinho, não tem outra pessoa tomando frente. Então eu te ajudo no 1 a 1, tá bem? Então deixa eu voltar aqui, voltamos. Pessoal, conteúdo, terrenos, tudo que você precisa saber antes de comprar um terreno, tá aqui. Dá uma revisada. Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu preciso que você deixe o joinha, curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Falado isso, ficamos até a próxima, até o próximo conteúdo.